Bem-vindos ao podcast Empreendedores por Natureza. Gente, eu sou o Rodrigo Pofo, vou ser o host de vocês aqui hoje e, obviamente, estou muito bem acompanhado. E primeiro quero passar um pano de fundo aqui sobre mim. Eu tenho 40 anos de idade, empreendedor, empresário nesse Brasil lindo aqui e especialista em vendas. Lógico que eu não estou sozinho, estou em excelente companhia. Quero apresentar para vocês meus amigos e sócios aqui nessa mesa. Uma delas sócia na vida. Quero começar por ela, Amanda Pofo, diretora executiva do Instituto de Neurocirurgia de São Paulo. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, uma grande honra contribuir com vocês, empresários e empresárias, né? Falar com as mulheres também, nesses desafios da vida cotidiana do empreendedor. Isso aí. Ela é modesta, mas executiva em saúde, é uma mulher fantástica, não tenho dúvida sobre isso. Quero apresentar também a Andressa, incrível empreendedora, largou uma carreira de servidora pública, TRT, para empreender. Então, salva de palmas para essas mulheres do Brasil. Então, Andressa, seja bem-vinda. Formada em neuromarketing, MBA. Fala um pouquinho de você, André. Bom, gente, obrigada pela apresentação tão perfeita, né, da minha pessoa. E é isso mesmo, quero dar boas-vindas a vocês também. E como o Rodrigo falou, nós estamos com muitos desafios, né, cada vez mais no Brasil, com tanto empreendedorismo, com tanta gente boa, com tantas empresas familiares aqui. Vocês vão entender que tem grupos, né, de empresas familiares hoje com a gente, nessa sociedade que nós temos. E sim, eu larguei uma carreira pública no ano passado, justamente porque eu acredito na força, né, que nós temos como empreendedores, como empresários, e espero também ser útil aqui para vocês nas nossas discussões, para que vocês entendam que dá para empreender de uma forma totalmente excelente, sem amadorismo e com ajuda especializada. Uau, isso aí. E por último, não menos importante, meu amigo, meu brother, meu sócio, Weber Rodrigues, é o cara que mais estudioso que eu conheço, me inspira. Seu advogado? Meu advogado, meu corretor. Seu corretor de imóveis? Meu marido. Marido da Andressa. Weber, seja bem-vindo. Fala um pouquinho pra gente do que esperar desse podcast. Obrigado, Rodrigo. Falar aqui pra gente não sair da divisão do microfone. Prazer imenso estar aqui e a nossa sociedade só tem pra somar. Tenho aprendido muito com vocês. Tenho vivido coisas extraordinárias. E como você já me apresentou, além de advogado, corretor de imóveis, administrador de empresas, sócio da War, Cognita, Smart Head, temos aí um marido grupo, da Andressa. Marido da Andressa, né? Foram 17 anos tentando virar empresário. É isso mesmo, agora gente. deu certo. Eu quero aqui Case fazer de o sucesso. corte rápido já do case de sucesso. Eu sou o maior case de sucesso do meu marido, porque a gente tá junto há 17 anos e o sonho da vida dele era que eu empreendesse, e ele realmente conseguiu. Então, esse prêmio, Obrigado. Essa honra é toda tua. Obrigado. Mas é isso, um prazer estar aqui e vamos lá para a gente poder apoiar os outros empresários, empreendedores e fazer isso aqui dar certo. Cara, você deve estar se perguntando por que empreendedores por natureza, né? A gente acredita que o brasileiro é um empreendedor nato, certo? E muito porque a gente não aprende na escola a ser empreendedor. Sim. A gente nasce com o dom de ser empreendedor no Brasil, porque muita dificuldade, muitas coisas que acontecem, muita criatividade para pouco recurso, e aí abrindo um parêntese, a antessala da criatividade é a falta de recurso. E aqui no Brasil a gente está muito Cheios disso, né? bem É o que mais servido acontece. de falta de recurso. Então a gente pensou num nome que pudesse caracterizar muito bem esse podcast e dentro da natureza do Brasil, da necessidade do Brasil, empreendedores por natureza, não é, não, gente? Corretíssimo. Aí muito de Fantástico. encontro pelo que a gente precisa passar para todo mundo. É isso aí. E para começar bem nesse primeiro episódio, a gente quer falar de um tema muito difícil nas empresas que a gente tem visto aí, né? Um tema muito difícil, que é a arte de reter e atrair talentos. Gente, mão de obra no Brasil não é fácil. Apesar de nós termos o dom e o talento para ser empreendedor,
contratar alguém não é tão fácil. Reter, pior ainda, porque às vezes as pessoas ficam saltando de um lado para o outro, né? Sim. E dentro dessa escassez de mão de obra qualificada que a gente entrevista pessoas, você entrevista pessoas, todos nós aqui entrevistamos pessoas e muitas vezes as pessoas chegam desqualificadas para dentro de uma entrevista. Como vencer esse desafio? Web, você que é especialista aí em pessoas, gestão, como vencer esse desafio de conseguir contratar uma pessoa qualificada e reter esse talento dentro da empresa? Bom, posso responder essa pergunta de duas maneiras. A primeira delas é tendo o objetivo de recrutar pessoas, mas sempre com essa função de ensiná-las, né? Então, abrindo um parêntese aqui. Eu não falei, né? Eu sou coach também, fiz coach. Né? Tem uma das ferramentas aí no cinto do Batman, como eu já ouvi essa expressão. Quando a gente vai contratar pessoas, a gente tem que entender que essas pessoas vão prestar um serviço para a gente, seja na modalidade de prestação de serviços, como prestador, como PJ, como estagiário, ou também na função do próprio CLT, né? do colaborador, do profissional empregado, assim como a legislação diz. E quando a gente vai contratar alguém, a gente precisa seguir como se fosse uma cartilha, uma descrição de cargos, né? Então, eu me deparo com muito dono de empresa que ele chega e fala, eu preciso de um operador ou de um assistente administrativo. E aí ele me diz assim, eu quero performance dele, porque a gente atua no RH, então a gente acaba fazendo entrevista. E a gente não tem na empresa, por exemplo, uma descrição de cargos. Então, fica difícil você recrutar essa pessoa e requerer uma competência dela, né? Então, respondendo da primeira forma, eu preciso entender o que eu quero, alinhar a expectativa com o profissional e também ter essa consciência de que ele vai me dar alguma atividade, ele vai prestar essa atividade, mas eu também preciso descrevê-la antes. A segunda, né, quase entrando aqui, a dificuldade, eu vejo, com base estatística, inclusive, que os empresários, eles requerem essa formação, essa performance, mas eles se esquecem da maneira de ensinar. Então, a gente está aqui, né, como sócios. A gente aprende um com o outro. Eu aprendo com você, eu não sabia nada de vendas até chegar, né, no Grupo OR. Então, a gente tem competências complementares, né? A gente fala muito daquele chá, né? Da competência, do conhecimento, da habilidade, da atitude, mas a gente não pode esquecer do viés de ensino. Então, se eu considerar, parece que está um pouco filosófico, mas se eu partir dessas duas premissas de alinhar expectativas com base em uma descrição do que eu vou requerer dessa pessoa e também com esse cunho de ensino, né? De compartilhar conhecimento, eu acredito fortemente que as empresas elas reduzirão, elas começarão a mitigar esse desafio de recrutar pessoas ou até de reter pessoas. Basicamente, recrutar um time ou recrutar uma pessoa sem ter uma cartilha daquilo que você espera dela, você vai dando um tiro na água. Com certeza, com certeza. E pensando nisso, fala um pouco com a Amanda que ela já contratou muitas pessoas aí, dezenas, e eu queria saber de você, Amanda, qual que é o seu maior desafio na hora de, essa é a pessoa certa para minha empresa? Eu quero trazer esse contraponto aqui que o Weber tocou, é fundamental, né? A questão da empresa ter clareza daquilo que ela necessita, daquilo que ela precisa do colaborador, né? Seja ele PJ ou enfim, CLT. Mas o que eu percebo que as grandes empresas e as pequenas também, além de ter essa deficiência, muitas vezes não têm o tempo para investir nisso, né? Já que é o profissional pronto. E esse acho que é o grande desafio de todas as pessoas que estão no mercado de trabalho, né? O que eu costumo dizer que a questão não é a falta de emprego, a questão é a falta de pessoas qualificadas, né? E aí isso é um problema sistêmico, social, enfim, a gente vai entrar, né, em todas essas questões que a gente já está, como brasileiros, carecas de saber. E eu acho que a internet, né, a tecnologia veio como uma fonte de conhecimento, e eu tenho visto isso, né, respondendo a sua pergunta, como profissional, eu vejo que tem muitas pessoas que não tiveram
acesso a um estudo de qualidade, por exemplo, mas que através do acesso à tecnologia, à internet, tem se capacitado, tem buscado conteúdos, tem se qualificado, e isso tem feito um diferencial no dia a dia, né? Eu venho, como você disse, da área da saúde, a minha experiência toda é dentro... Alguns aninhos, né? Alguns aninhos, a gente não precisa falar disso. Não precisa entregar a idade, né? São todos da mesma idade. Exatamente. Não precisamos tocar nesse assunto, mas, enfim, brincadeira. 20 anos na área da saúde, né? Trabalhando com clínicas, hospitais. E realmente a gente tem uma rotatividade muito grande, né? De pessoas. Essa é a maior dor, né? Nós termos pessoas qualificadas, pessoas que queiram se desenvolver. Mas eu acho que o maior desafio para o empreendedor, né, o empresário, é a implantação de uma cultura saudável, né? Eu acho que se você tem dentro de uma empresa uma cultura saudável, né, e isso é uma visão clara de onde você quer chegar, o que você espera dos seus colaboradores, naturalmente as pessoas elas vão se desenvolvendo, elas vão ter tranquilidade, né? Para alcançar e galgar, enfim, as melhorias que a empresa precisa. Agora, se você não tem isso muito claro, aí você vai ter um ambiente ruim, né? Tóxico, um clima tóxico, e aí que a coisa desanda. Posso jogar uma pergunta semi-bomba já aqui? Claro. A gente tá vivendo dias onde a geração tá trocando, né? A gente já tem uma nova geração no mercado aí, e é um desafio para os empreendedores, para os empresários de hoje em dia, que já são de outra geração. Uhum. Apesar de ter muito empresário novo aparecendo por aí, isso é muito legal. Mas essa nova geração, Gen Z aí, né? Uhum. Se a gente falar que eles não querem... Eles saltam muito, né, de empresas, porque eu não vejo uma ânsia de formar carreira dentro de uma empresa. Não é isso que atrai mais eles. Como na pele desse empresário brasileiro, como atrair e manter essas pessoas? O que você acha, Dê? Olha, veja bem, eu amo esse tema, primeiro porque eu amo geração Z, né? Então, assim, nós somos já uma geração Y, né? Ela é mais nova, desculpa cortar. Eu sou a mais nova, gente, mas eu tenho 36, veja bem, né? Não tão novinho, mas sou a mais nova do grupo. Mas existe uma crítica muito ferrenha, né? Até nas redes sociais, essa eterna batalha intergeracional, né? Em que os mais velhos que nós, eu acredito que nós somos a cola, né? Com a geração Z, mas os nossos pais, né, que tocam empresas, né, a geração que é dos nossos pais e avós que ainda estão à frente de diretorias, conselhos e, né, empresas familiares, criticam muito geração Z. E qual que é o meu ponto aqui? Eu sei, sim, que tem gente descomprometida. Isso em qualquer lugar, mas em qualquer idade, qualquer geração. A nossa experiência pessoal, né, com a nossa equipe, do nosso grupo de empresas, é 90% geração Z. Total. E eu lido com eles diretamente todo dia, né, como gestora de equipe também. Então, o que e as outras experiências que a gente já teve em lideranças, enfim, eles são extremamente inteligentes, eles são extremamente ágeis, eles, assim, tesouros. Eles aprendem rápido, eles são né? tesouros, Conectados, eles aprendem né? muito rápido, a curva de aprendizado é muito pequena, né? Porque já são uma geração digital, já nasceu com a internet, né? Igual a gente, que viu a internet chegar. E o desafio para atrair e reter, na minha visão, pelo que nós construímos de maneira prática e também o que estudos falam isso, e aqui vocês vão ver a gente falar muito sobre isso, porque uma das minhas especializações é neurociência, né? Então, neurociência ela é muito ampla e vai, inclusive, para a liderança, a gente entender de comportamento humano. O que faz alguém seguir outro alguém? Uma liderança inspiradora. Então, se nós passamos por muitas coisas enquanto estagiários, né? Eu e o Weber, especialmente, a gente veio do direito, a nossa primeira formação. Então, é um ambiente extremamente burocrático, extremamente engessado ainda, né? Que não tem nada a ver com a geração Z de hoje. Então, o que a gente fazia? Muitas coisas pela necessidade. Então, a gente tinha aquele viés de preciso me fixar preciso ter um emprego, preciso progredir na carreira. Mas a noção de carreira que a gente tem hoje é completamente dinâmica. Totalmente diferente do que era. São muitas carreiras. Não é mais assim, nasceu pra ser advogado, morro advogado. Até porque eu sou um exemplo, né? Eu fui advogada, meu sonho era ser juíza.
estava num tribunal como servidora Quer dizer, pública que federal. queria seguir essa carreira? Queria um burnout, simplesmente me tirou isso, né? E aí Essa ideia, deu estalo. Cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Então, trazendo todas as experiências e respondendo a sua pergunta as empresas precisam cada vez mais gerar uma cultura intencional. Porque a cultura, ela existe mesmo que a gente não pense nela. Ela é uma cultura implícita. Então, se existe omissão, se existe um desinteresse em fazer as pessoas crescerem, aprenderem, se desenvolverem, existe uma cultura. E as pessoas que estão lá vendo isso não querem isso pra si, né? Então, não é nada, na minha visão, não é nada trivial a gente simplesmente sentar e ficar criticando a geração Z. É isso aí. O que nós estamos fazendo para contribuir com eles? Porque eles precisam querer ficar. E aí vai um outro contraponto também. A gente estava falando de mão de obra não qualificada. Mas a gente tem muita mão de obra extremamente qualificada que não quer ficar nas empresas. Por quê? Cara, porque isso aqui, pelo amor de Deus. Não tá pronta para elas. As empresas não estão prontas para a geração Z. Mas aí eu tenho desculpa, pode falar. A Andressa trouxe aqui a questão do contexto geracional. Mas o que eu vejo acontecendo? Tem empresas que têm profissionais aí 10, 15, 20, 30, 40 anos trabalhando na empresa. E existem empresas assim até hoje. E agora vai ter a nova geração trabalhando. Só que a empresa, como nós viemos do direito, a gente não tinha nem a legislação do estágio. Que veio em 2008, né, salvo engano. Então a gente não tinha férias de 30 dias. É que eu não tô falando um discurso, porque é só os seus direitos. Não é isso, mas tem que ter um alinhamento de expectativa. Então, só para colocar aqui o que a Andressa falou, tem um contexto geracional que a empresa não se prepara para a nova geração. E a nova geração é o seguinte sentido. Eu ouço muito assim. Eu tenho uma irmã muito mais nova que eu. E ela está numa empresa já há 4, 5 anos praticamente, uma grande empresa. Só que ela aprendeu comigo, com meu pai, com meus pais, o que é trabalhar por necessidade. Então, ela começou a formar essa carreira. A nova geração, ela precisa não só de estímulo, mas é a questão da liderança inspiracional. Então, a empresa vem com aquele discurso. Tá vendo? Não quer trabalhar, faz muita... o tiranossauro, né? Eu tô com o braço curto. E não é isso, só para complementar o que a Andressa falou. Só que a gente vem de uma outra geração e a gente começa a olhar as coisas de forma mais... um zoom out, assim, uma forma mais cíclica. Só que esse contexto geracional, ele também está impactando demais. Seja a indústria, seja, enfim, comércio, prestação de serviços. Eu tenho visto isso, por isso que eu Até porque, né, Web, é o futuro. Eu acho que a pior coisa que qualquer geração pode fazer é ficar fechado em si mesmo. Acho que é uma perda de tempo a gente ficar defendendo a nossa cultura. Acho que, né, ainda tocando nesse assunto, nessa dor sobre cultura, cultura, ela tem que se expandir. Ela tem que alcançar outras gerações, né? Essa questão de, no meu tempo, né? Meus pais, na minha época, fazer assim, agora, não existe mais profissional como antigamente. Não. Gente, isso é uma perda de tempo para mim, de energia sem tamanho. Nós precisamos conversar com a próxima geração, porque eles são o futuro. Eu, inclusive, li uma reportagem, acho que esses dias na Exame, se eu não me engano, ou na Forbes, gente, não lembro, que é tanta informação, né? Muito, ao mesmo tempo. Mas dizendo exatamente isso. Que a geração Z não tem interesse, que eles, né, fizeram uma pesquisa, eles não têm interesse em cargos de liderança. Não querem essa liderança. Por que eles não querem? Porque eles estão vendo que os líderes que estão retrógrado demais, né? Outra cabeça. Pessoas doentes. Minha vida, desculpa, não quero, obrigada. Exatamente. Né? E não precisa ser assim. Exatamente. Pessoas doentes, com burnout, como a Dê falou. Casamento destruído, famílias destruídas, qualidade de vida zero. Então, para que eu vou almejar isso para a minha vida? Não. Dinheiro não compra tudo. Então, essa consciência que essa geração tem, que eu acho fantástica, é o que a gente tem que usar como mola propulsora, né? Em vez de ficar apontando as falhas, os defeitos, nós usarmos as qualidades, o bem que eles já construíram e viram, né, como futuro em prol deles, né? Porque eles são futuro. Quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não. Eles são presente já, né? Exatamente. É realidade. Mas são ou não, né? Os líderes de amanhã. É isso aí. E eles não estão querendo ser, essa é a verdade. É isso aí. E pela nossa experiência pessoal, nós 4, né?
quando a gente demonstra que a gente realmente se importa e valoriza essa geração, valoriza o que eles têm pra dizer, a gente não se põe como dono da verdade, já sou mais velho e ficar quieto, cala a boca e engole o discurso. Não. Quando a gente realmente se coloca numa figura inspiracional e também assim, nós não sabemos tudo, queremos aprender com vocês, eles simplesmente se abrem e eles colam total. Eles abraçam a visão. Então essa intransigência, na minha visão, é muito mais da nossa geração do que da geração Z. Não, eu vou aproveitar esse gancho para falar porque dentro de uma das nossas empresas, nós temos geração Z, como a Andressa já disse, que estão com a gente já há mais de quase 2 anos. Ou seja, também não é uma verdade que eles ficam pulando de galho em galho. Né? A autonomia e a liberdade que a gente dá para eles, a gente tem esse time com a gente já. Posso dizer que a gente tem geração Z há 2 anos com a gente. Sim. Então, eu acho que preparar o terreno para eles, e aqui abrindo uma aspas aqui, eu acho que a gente tem que gravar um episódio sobre cultura. Sim. Total. Né? Esse assunto já surgiu aqui várias vezes, então o próximo episódio, se você quer ver um próximo episódio de cultura, escreve aqui nos comentários que a gente quer falar sobre esse tema. Escreve a gente tem cultura, por favor. Cultura. Escreve aí, cultura, por favor. E eu acho que é isso, gente. Vocês foram muito assertivos na hora que vocês deram o panorama para o empresário brasileiro sobre como reter esse talento, porque é um talento de sucesso. E como colocar a tecnologia a nosso favor na hora de criar um programa de desenvolvimento para essa pessoa ficar, plataforma. Vou falar com você, Weber, porque eu sei que você é bem, você é bem atuante nessa área e bem atualizado. Essa era a palavra que eu queria. Fala para mim, o que usar para criar um plano de carreira, um plano de desenvolvimento individual? Olha, o que eu costumo fazer, eu aprendi em uma das minhas formações, voltando, né? O que eu vejo que é mais importante para mim? Eu gosto muito de testar as coisas. Muito empírico, essa palavra, né? Eu sempre olho para Andressa porque ela vai me colocar a palavra correta. Meu porque amor. o vocabulário... Esse é o dicionário. Sim, eu meu pergunto amor, assim, empírico. qual é a etimologia? Empírico. Aí ela fala, etimologia. Empírico. Palavra, né? É o ID, né? É o ID. E você testa isso. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma metodologia de pessoas muito utilizada desde 1930, que é o DISC, né? O D de dominância, o I de influência, S Desde de... quando? 1930. Uau! Né? E muita Nada gente não novo, sabe, embora nada as pessoas novo. achem que o coach nasceu ontem, é uma metodologia séria e muito antiga, E eu inclusive. duvido, ou melhor, eu me arrisco a dizer que tem muita gente que nunca ouviu falar de DISC. Nem RH, nem recursos humanos, muitos locais. Então, conclui aí. Então, não, mas é isso. Quando eu pego essa metodologia, por exemplo, eu consigo metrificar e eu consigo ter dados estatísticos. Só que muitas pessoas, ou muitas empresas de treinamento aqui, lógico que eu não vou falar o nome de empresas, que não sejam as nossas, evidentemente. A não ser que role um jabazinho, né? Por favor, De né? repente, Se vem quiser aí, colocar, coloca lá no canal, né? Eles colocam essa questão da tecnologia, mas a tecnologia, ela não... A gente fica dependente da tecnologia no sentido de não saber utilizar a plataforma ou a metodologia. Vou explicar. Então, quando eu uso o DISC, o que eu faço? Eu estudo o livro, eu pego lá a metodologia de 300 e poucas páginas e entendo o que eu posso fazer. E com essa metodologia eu consigo aplicar, por exemplo, no Excel, eu posso colocar dentro de uma planilha, eu posso colocar na internet. O que eu quero dizer? Você falou a questão de ser atualizado. Atualizado, eu acho que a gente precisa ter essa atualização, precisa colocar essa questão do lifelong learning, tá correto? Ok? Sim. Palavras Lifelong learning. excelentes aqui. Não vou repetir porque eu não lembro mais, mas tá anotado, né? E a gente precisa procurar isso. Mas, para concluir, o que eu costumo fazer? Eu pego toda aquela metodologia, estudo, parametrizo, coloco realmente que eu tenho um pouquinho do C de conformidade, coloco lá no Excel e começo a fazer formulários. Então, a gente tem, por exemplo, formulários na internet, a gente tem a própria planilha, e isso vai me facilitando a metrificar o temperamento, o comportamento, até o perfil profissional de muitos colaboradores. Então, não sei se eu respondi sua pergunta. Perfeito. Mas a gente tem que saber a raiz do algoritmo. É mais ou menos isso. E Quem me deu a dica... Rapidinho. Quem me deu a dica foi um dos meus professores. Cara, você precisa saber a raiz da palavra, a raiz da matriz. Você sabendo O porquê isso, das coisas, né? você exponencia. Então, eu tenho Perfeito. utilizado isso, fica muito mais fácil. A tecnologia, ela tá em nosso favor, a nosso favor, mas a gente precisa saber utilizá-la e precisa ter
não é dominância, Repertório. repertório e Repertório. propriedade naquilo que a gente Cara, está falando. Dica ouro, né? Se você é empresário e tá assistindo, anota essa dica aí. Anota. E isso puxa para um outro ponto, né? Aí você que é empresário, empreendedor, tem uma empresa pequena, média, ou até você que é um gerente, por exemplo, de uma igreja é bom, hein? De igreja também. é uma Igreja é uma organização. que se não tiver, Sim. inclusive, isso aqui, não Tá Tá ferrado. ferrada. Precisa de Exatamente. pessoas, Mas, então, Boa. igreja, Cada vez organização, mais empresa. precisa. ONG ou empresa, não importa, instituição. né? E aí você pode estar assistindo e falar, cara, vocês são bem utópicos porque a gente sequer tem tempo de fazer isso. E eu concordo. E é justamente por isso que nós temos as nossas empresas. Para ser uma empresa full service, pra gente conseguir realmente ajudar empresários, gestores, líderes a implementar tudo isso. Porque nós reconhecemos e sabemos que nós já estivemos em outras áreas de atuação, em outras carreiras, né? Antes de estarmos Sim. juntos os 4. Nós sabemos que não é possível dar conta dessa gestão, dar conta dessa cultura, porque existem 3 níveis em qualquer empresa, qualquer organização. O nível estratégico, tático e operacional. É. A maioria dos empreendedores no Brasil estão em nível operacional. Quando muito tático. Então, precisa Não tem o estratégico. do estratégico. não E tem. é justamente essa a nossa proposta. É né? isso aí, levar o estratégico pra Levar dentro o das empresas. estratégico. Então, assim, não é você que precisa... porque agora eu preciso criar o formulário que eu preciso... Não, você pode contratar empresas sérias que têm metodologias corretas para aplicar na tua empresa, né? Então, é sobre isso também esse podcast. A gente trazer essas soluções que nós temos como empresa para que cada vez mais isso seja disseminado. Porque nada contra infoprodutos. Inclusive, é uma das nossas Sim. intenções, né? Durante esse ano. Mas, qual que é a escassez que a gente notou? É muito curso, é muito infoproduto, é muita jornada de aprenda, de evento e nada contra, repito, nada contra. Faremos também. Mas quem vai pôr a mão na massa? Quem você vai contratar para pôr a mão na massa na tua empresa? Ouvir o pessoal, fazer reuniões individuais, fazer reuniões de grupo, dar devolutivas, implementar metodologias. Porque aí o pessoal fica gastando super dinheiro o ano inteiro, fazendo imersões de 3 dias, de 12 horas e não sei o quê. De novo, nada contra. Mas quem Mas põe a mão na qual massa? é a prática de tudo isso? Zero, né? Acaba esquecendo e aí chega final de 2024, tá todo mundo, fiz 50 cursos. Legal, implementou o quê? Então infelizmente não deu porque eu não tenho tempo para implementar. Então essa é a nossa proposta, né? É isso aí. Diagnosticar todas essas questões que inclusive a gente vai trazer nos próximos episódios, mas dá também as soluções práticas em nível estratégico e tático para que o empresário realmente seja apoiado em 360 graus da empresa, né? Só fazendo Perfeito. um complementozinho, você foi perfeita o conhecimento, hoje em dia a gente já falou isso aqui, todo mundo tem acesso, né? A conhecer, enfim, ver as matrizes, tecnologia e tudo mais, isso tudo é ótimo. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes você encher a cabeça também de conhecimento e pouca prática é tão ineficiente quanto você não ter o conhecimento. Então, a gente também precisa... eu acho que a gente tem que saber, até para poder cobrar, mas a gente também tem que saber qual que é o nosso core, qual que é o nosso foco, o que de fato a gente é bom e delegar para as pessoas que não sabem ou que a gente não tem não tem braço para fazer, né? Isso também é ser inteligente, né? Isso também é ser estratégico, como a gente disse aqui. E é sobre isso, né, gente? É sobre isso a gente colocar os pesos nos devidos lugares, entender quais são as nossas deficiências e parar, né? Parar para observar, porque muitas vezes nem isso a gente faz. A gente entra na roda viva do dia, do apagar incêndios e apagar incêndios e apagar incêndios, que é o que o empresário mais vive no faz, Brasil né? hoje, Essa é né? a realidade. Vive apagando incêndio e pouco para pensar, organizar a mente e bolar estratégias, planejar o futuro. E vou além também, isso é tão crítico no Brasil, é tão sério isso que a gente está falando, que a maioria das empresas, arrisco dizer 95% das empresas que chegam até nós, a gente tem uma reunião preliminar para falar de uma estratégia empresarial, cara, eu tô com problema de venda, equipe comercial, tô com problema de atendimento, preciso aumentar faturamento. Primeira pergunta que a gente faz, você tem um plano de negócio escrito? Não, tá na minha cabeça. Nunca fiz. Quando sabe o que é? Quando sabe o que é um plano de Entende? negócio. Então, assim, Mas eu não quero falar sobre isso agora. Vamos Não, tratar. exatamente. Não, a gente vai ter que falar como sobre que isso você agora. entende? roda um negócio
em pleno 2024 sem Sem um um plano de negócio. de negócio escrito. Não roda, né? Então o buraco é muito mais embaixo. Mais vai uma chegar ao vez, final, né? mudança de cultura. Mudança de Talvez aqui você não tenha plano de negócios. Então, fale com a Já gente. sabe o que você tem que fazer. Gente, só para contextualizar vocês, nós temos um grupo de empresas onde uma atua no tático, outra no operacional e outra no estratégico. Então a gente, para falar isso aqui para vocês, a gente aplicou no nosso negócio antes de vir aqui e dar a receita do bolo. Então, não vem ao caso agora, depois nós vamos falar um pouco mais das nossas empresas, mas é importante... mas eu tenho que abrir uma empresa? Não. Dentro da tua empresa, você pode ter e deve ter cada uma dessas etapas preenchidas por uma pessoa de confiança. Isso é importante. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Empreendedores por Natureza. Eu quero te agradecer, você que ficou aqui com a gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal, porque vão vir muitos mais episódios interessantes para você que é empresário e para você que está querendo empreender também. E dá aquela força, né? Compartilha com os amigos. Aí marca um empresário, encaminha para o empresário esse vídeo, porque vai fazer sentido para eles, né? Completamente. Valeu, galera. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.